pessoal, tudo bem? Como é que estão todos por aí? Gente, eu queria hoje conversar com vocês. A gente está, principalmente hoje, completa o ano do falecimento do meu pai e também nós estamos na oitava da Páscoa. A gente fala de ressurreição e eu tenho tido um momento de profunda espiritualidade que começou nessa preparação da quaresma, né? E o objeto das minhas reflexões foi o real sentido da ressurreição, que representa a ressurreição para os cristãos, né? Porque é algo que muitas vezes a gente não costuma debater muito diante da nossa religiosidade, porque as pessoas têm muito medo da morte. E realmente a morte nos assusta, porque ela é uma cessação temporária, né, de uma existência terrena. Embora Teilhard de Chardin tenha dito que nós não somos seres materiais, humanos, somos de fato seres espirituais vivendo uma experiência humana, mas nós estamos muito presos à matéria. Nós somos muito submetidos à matéria. Então é muito difícil a gente imaginar uma compreensão de uma vida além deste plano material, além dessa perspectiva físico-biológica. E, portanto, a ressurreição sempre é objeto de dúvida, né, diante desse avassalador mistério da vida. Após muitos anos de dedicação a esse tema, hoje eu confesso dizer a vocês que é muito mais fácil eu entender a ressurreição do que muitas outras coisas que acontecem no mundo de possibilidades. Porque, de fato, a concepção como nós fomos criados, a percepção da nossa existência como ser humano, ela não é por si só o acaso. Ela não é fruto de um acaso, não é fruto apenas da união de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Há dentro de algo que foi plasmado, uma coisa muito maior. E que não poderia vir senão do absoluto. O absoluto que nós ocidentais costumamos chamar de Deus, aquele que foi autor de todas as coisas. E aí a gente precisa diferenciar duas linhas de pensamento: a ideia do infinito e a ideia do eterno. Nós, seres humanos, somos infinitos. Infinitos por quê? Porque nós nascemos, mas não morreremos, porque temos a vida eterna. Mas nós tivemos um início, uma existência inicial, a partir do momento em que nós fomos criados, a partir do momento que nós passamos a existir. Mas não teremos um fim, porque a vida continua. A vida ressuscitada continua. Ao contrário, Deus, ele não é infinito, ele é eterno. Por quê? Porque ele nem teve um começo e nem terá um fim. Ele não tem um marco que iniciou a sua geração e nem terá o seu fim, porque Deus está acima da ideia do tempo e do espaço. E o que é interessante em perceber essa eternidade de Deus? É interessante perceber porque aí fica mais fácil a gente, por exemplo, responder a nós mesmos se Deus escuta as nossas orações, se Deus privilegia uns sobre outros, se Deus escuta a criança mais do que o jovem mais do que o adulto, se Deus escuta a oração do americano mais do que do brasileiro, do asiático mais do que o africano. Essa falsa ideia, essa percepção surge porque nós temos uma ideia de Deus numa dimensão material, numa percepção material, limitada. Não é na percepção da eternidade. As coisas que nós costumeiramente fazemos e praticamos, elas estão no campo daquilo que é limitado pela ação do tempo e do espaço. Para Deus, não. Deus está muito além do tempo e do espaço. Por essa razão, toda e qualquer oração que façamos, seja do mais simples, do mais culto, do mais ignorante, seja do branco, do preto, do asiático,
Essa escuta de Deus é uma escuta permanente, porque Deus não é limitado por essa relação de possibilidade, de oportunidade, de ocasião, de tempo e de espaço. Nós sim. Portanto, Deus é o todo, é o completo, é o absoluto. E é isso que nos torna existentes para sempre. Porque no momento em que morremos, nós assumimos uma nova perspectiva. É quando se morre que se nasce para a vida eterna. É quando se morre que se nasce para o esplendor da glória de Deus. A morte só tem um significado negativo para aqueles que não entendem essa dimensão da transcendência, aqueles que estão presos à materialidade. E há uma confusão muito grande em vocês perceberem, principalmente nós ocidentais, do que é eterno e do que é real. Para nós a realidade é essa cadeira que eu estou sentado, é o livro que eu pego, é a madeira que eu toco. Para a ideia e a concepção inteligente da transcendência, real é tudo aquilo que é eterno. Então essa cadeira daqui a 30, 70 anos não existe mais. O livro não existe mais. Mas a nossa alma e o nosso espírito, eles são eternos. Então a única coisa que há de real em nós é o nosso espírito. É a nossa capacidade de transcender além do tempo e do espaço. Todos os objetos que nós imaginamos por serem tangíveis como algo real, é uma pura ilusão do que nós concebemos desta ideia. Parece um tanto quanto filosófico, mas aqui não me permite essas elucubrações filosóficas. Eu só queria dizer para vocês que o real sentido da existência humana é compreender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para nós não há um fim naquela cova, naquela terra. O pó que lá está é a matéria, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele ganha os céus. Ele faz parte desse grande cosmo. Nós não vivemos o caos, nós vivemos o cosmo, criação de Deus e harmonia de Deus. Então nunca enxergue a morte como fim. Nunca enxergue a morte como finitude. A morte é uma passagem que gera dor porque gera separação. Mas saiba que seu ente querido, quando ele aqui termina a sua jornada terrena, ele começa a maior de todas as jornadas quando ele retorna para a casa do Pai. Uma jornada indescritível, saborosa, deliciosa, que nenhum Steven Spielberg é capaz de reproduzir nas páginas de um livro ou nas imagens de um cinema. A jornada dos homens que vão viver na glória do Senhor, na glória para a qual fomos criados. E aqui passamos na terra para ter uma experiência humana. Afinal de contas, somos seres espirituais. Que cada um de vocês ressuscitem para a vida. E enquanto vida estiver nesse planeta, saiba que vocês aqui têm uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Ser um logomanos da obra divina do Criador. Praticar o amor, praticar a caridade e ajudar as pessoas a pensarem sempre nas coisas do alto. É para o alto que deve estar o nosso olhar. É para lá. Essa é a nossa meta. Um abraço a todos e até o próximo.